Vejamos agora uma propriedade que nos vai permitir, de alguma forma, simplificar o nosso trabalho no cálculo de determinantes de ordem superior a 3, usando o Teorema de Laplace. Ora bem, a que é que se refere essa propriedade? Essa é uma das muitas propriedades dos determinantes e o que ela diz é tão simples como o seguinte. Podemos selecionar uma fila, ou seja, uma linha e uma coluna, e substituí-la por ela adicionada com outra fila paralela multiplicada por um número. Ou seja, em termos práticos, o que é que isso significa? Imaginem, por exemplo, que temos o determinante 1, 2, 3, 4. Imaginem que eu me lembro de fazer o seguinte, por alguma razão. Vou substituir a segunda linha por ela mais a primeira vezes um número. Por exemplo, um número menos 3. Reparem, o que eu estou a fazer aqui não é mais nem menos que o dizer, bem, a minha segunda linha, 3, 4, vai passar a ser ela adicionada com a primeira linha vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Ou seja, menos 2, 0. Quer dizer que o que nos diz essa propriedade é que este determinante é exatamente igual ao determinante 1, 2, em que eu substituo a segunda linha por ela mais a primeira vezes menos 3, ou seja, substituo a segunda linha por 0 menos 2. E o que eu acabei de dizer relativamente às linhas também é válido relativamente às colunas, ou seja, imaginem, por exemplo, que eu lembro de substituir a segunda coluna por ela mais vezes menos 2, por exemplo. Ou seja, o que eu fui fazer foi ir à segunda coluna, que era 2, 4, e substituí-la por ela mais a primeira vezes menos 2, ou seja, menos 2, menos 6. Isto somado dá 0, menos 2. Na realidade, eu posso, baseado nessa propriedade dos determinantes, dizer também que este determinante é igual à primeira coluna mantém-se e à segunda substituo pela segunda mais a primeira vezes menos 2, ou seja, 0 menos 2. Na realidade, o que é que nos permite esta propriedade? Permite-nos substituir filas por elas adicionadas com outras multiplicadas por um número. Qual a vantagem? Reparem no seguinte, vamos retomar o exemplo que já tínhamos visto para a definição do Teorema de Laplace e vamos tentar, de alguma forma, aplicar esta propriedade de forma a simplificar o cálculo do Teorema de Laplace. Reparem no seguinte, quando nós escolhemos uma fila para aplicar o Teorema de Laplace, por exemplo, escolhemos esta fila que aqui se encontra, o que nós podemos reparar é que todas estas entradas da nossa linha, neste caso particular, aparecem como fator de multiplicação ao longo do desenvolvimento do nosso determinante pelo Teorema de Laplace. Ou seja, significa que se eu escolher ou se eu tiver uma fila em que as entradas sejam nulas, por exemplo, imaginemos que eu conseguia que este 2 fosse um 0, 3 fosse um 0, 4 fosse um 0, significava que eu ficava reduzido apenas ao cálculo de um determinante apenas, porque aqui apareceria um 0, aqui apareceria um 0, aqui apareceria um 0. Bem, com esta propriedade que nós acabamos de ver, de uma forma muito simples, conseguimos, de facto, anular os elementos de uma fila, deixando apenas um diferente de 0. Imaginem, por exemplo, então, que vamos tomar, embora tenhamos aqui outras filas que já com elementos 0, vamos tomar esta quarta linha e vamos tentar, de alguma forma, simplificá-la para aplicar depois o Teorema de Laplace. Ou seja, vamos transformar esta entrada 2 num 0, esta num 0 e esta num 0. Muito bem, como é que eu consigo, de facto, aqui colocar um 0? Reparem, se nós mantivermos este valor de 1, eu consigo muito facilmente colocar aqui um 0 se eu, por exemplo, substituir a segunda coluna por ela mais a primeira vezes menos 2.
Ou seja, em termos práticos, vamos ver o resultado e vamos fazer faseadamente. A primeira coluna mantém-se 1, 1, 0, 1. A segunda coluna será a segunda mais a primeira vezes menos 2. Ou seja, vamos multiplicar a primeira coluna por menos 2 e somá-la à segunda. Menos 2 vezes 1 mais 2, ou seja, 0. Menos 2 vezes 1 mais 0, ou seja, menos 2. Menos 2 vezes 0 mais 2 dá 2. Menos 2 vezes 1 mais 2, 0. Vamos agora olhar para a terceira coluna. Reparem, se eu substituir a terceira coluna por ela mais a primeira vezes menos 3, o que é que nós vamos obter? Menos 3 vezes 1 mais 1, menos 2. Menos 3 vezes 1 mais 1, menos 2. Menos 3 vezes 0 mais 1 dá 1. Menos 3 vezes 1 mais 3 dá 0. Passemos agora à quarta. Ou seja, vamos pegar na quarta coluna e substituí-la por ela mais a primeira vezes menos 4. Muito bem. Vamos então efetuar as contas. Menos 4 vezes 1 mais 0 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 mais 0 dá menos 4. Menos 4 vezes 0 mais 1 dá 1. Menos 4 vezes 1 mais 4 dá 0. Reparem, o que nós temos é um determinante exatamente igual ao determinante que tínhamos anteriormente, em que transformamos a última linha numa linha em que apenas o primeiro elemento é diferente de 0. Então apliquemos agora o teorema de Laplace a esta linha. Reparem, 1 vezes menos 1 levantado à linha mais a coluna, ou seja, 4 mais 2, a linha deste elemento mais a coluna dele, desculpem, 4 mais 1, primeira coluna, vezes o determinante da matriz do determinante que se obtém, retirando a quarta linha e a primeira coluna. Ou seja, 0, menos 2, 2, menos 2, menos 2, 1, menos 4, menos 4 e 1. E agora, se continuássemos o desenvolvimento do teorema de Laplace, ficaria mais 0 vezes, mais 0 vezes, mais 0 vezes. Reparem, desta forma nós conseguimos transformar um determinante de ordem 4 num determinante de ordem 4 em que temos uma fila que os elementos são todos nulos com exceção de 1 e aplicando desta forma o teorema de Laplace a esta fila, calculamos apenas um determinante de ordem 3. Ou seja, se nós conjugarmos esta propriedade e o teorema de Laplace, conseguimos calcular um determinante de ordem superior a 3, calculando apenas um determinante da ordem inferior.